Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos aqui ao canal Vascama no Deserto. Se você está chegando aqui pela primeira vez, você pode estar aí abrindo o canal, né, oficial, vendo os vídeos, olhando a playlist e, se interessando, você pode estar também se cadastrando e querendo receber as notificações de cada momento em que o vídeo é postado. Você pode estar aí, para tanto, então, acionando o sininho para que isso aconteça, tá bom? Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, né, por mais um inscrito no canal aí, totalizando, né, o número de 78 inscritos no canal. Que Deus abençoe você aí, que por último, agora esses dias, né, você tem aí se interessado em se cadastrar. Observei, né, pelo YouTube que você não acionou o sininho. Isso é uma liberdade que todos que são meus inscritos aqui, né, têm de fazer. Agora, aqueles que são 7, 8, mais ou menos, que se interessaram em ser, pelo menos, ter consciência do que está acontecendo no canal, dia após dia. Então, eles também acionaram ali o sininho da notificação e estão recebendo, claro, a notificação em cada vídeo que entra aqui, né, na live e no ar. Tá bom? Você também pode estar tendo essa liberdade, você se inscreveu, mas você vai acionando aí o sininho do lado, coloca ali o sininho escuro, né, que são todas as notificações. Aí você, assim que se é publicado aqui qualquer quadro, você toma o conhecimento, o que leva você a ter novamente a liberdade de assistir ou deixar para outra hora, mas ou se o tema em si, né, interessar você naquele momento, né? Tá bom? Então aqui dentro do quadro, né, momento de reflexão, estaremos conhecendo ou refletindo, melhor dizendo, a mais uma mensagem que tem como tema: na sepultura não está o fim. Na sepultura não está o fim. O texto que eu vou estar aqui fundamentando esse tema, onde vamos estar refletindo, se encontra em Jó, capítulo 17, até o versículo 19. Eu vou estar lendo aqui a Bíblia para nós e também vou estar lendo a King James, que está aqui do meu lado, que a tradução dela também é um pouco melhor, mais abrangente do que essa aqui que vamos estar lendo agora, tá bom? Mas, em todo caso, eu vou ler as duas. Ali os ímpios cessam de perturbar. Ele está falando sobre da sepultura, a questão da morte, né? E ali repousam os cansados. Ali os presos descansam juntos. E não ouve a voz do exaltor. O pequeno e o grande ali estão, e o servo está livre do seu senhor. Agora aqui eu vou estar lendo, tá bom? Vou estar lendo aqui para vocês esses mesmos versículos na King James, quando ele diz assim, ó: na sepultura termina, olha só, a ambição e a maldade dos ímpios. Ali também repousa em paz os atribulados pela vida. Ali os cativos e encarcerados encontram sossego, porquanto já não ouvem mais os berros do feitor de escravos. O pobre e o rico, o simples e o poderoso, o pequeno e o grande se encontram ali, e o servo está livre do seu dono. Observe que o versículo 19, todos eles são mais abrangentes, parece que abre um pouco mais, né, a compreensão do que ele está dizendo. E o pobre e o rico, o simples e o poderoso, o pequeno e o grande, se encontram ali. O servo está livre do seu dono. Vamos estar aqui orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Neste momento, Pai, estamos aqui diante de mais um momento de reflexão, que sempre nos será útil, quando assim o Senhor aprover,
Oxalá pudesse todo dia, Senhor, ter aqui uma mensagem da parte do Senhor para nós considerarmos. E neste momento o tema, Senhor, é a afirmação de que na sepultura não está o fim. Que o Senhor nos ajude nessa reflexão, Senhor, dando a cada um de nós, em nosso coração, maior temor e a compreensão, Senhor, de tudo que a Tua palavra nos traz como revelação para o nosso vida, para a nossa vida e para o nosso cotidiano e para o nosso coração. Faz isso, ó Pai, eu te peço, eu te agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, o texto que nós ora lemos, esses 3 versículos, né, trata-se do homem chamado Jó, morador de Uz, né, e que, segundo a sua biografia, não só do escritor sacro, mas tendo o aval também, de igual modo, né, homologado pelo céu, pelas próprias palavras de Deus ao diabo, a Satanás, ele era um homem de Deus, um homem justo, um homem que temia Deus, um homem que era íntegro e se desviava do mal. E sabemos que quando nós chegamos no capítulo 3, entre o capítulo 1 e 2, algumas colunas na vida deste homem, elas caíram, elas desabaram. A primeira coluna foi a coluna da família, na questão dos 10 filhos que Jó tinha, 7 homens, 3 mulheres, né? Num só momento, quando a casa desabou por conta de uma ventania, eles morreram ali, os seus 10 filhos. A segunda coluna foi a coluna econômica de Jó, porque os demais servos que vinham e notificavam a Jó, falavam que de súbito sabeus e os também caldeus, né, dizimaram totalmente, né, levaram, furtaram toda a sua fonte de lucro, que era os bois, que eram os camelos, que era o gado em que Jó ele tinha. E a terceira coluna que Jó que desabou foi a questão da sua saúde. No capítulo 2, né, citado, né, e ali acusado pelo diabo diante de Deus, Deus permitiu que fosse posta à prova Jó, fazendo com que mais essa coluna ela desabasse. Então nós já temos por certo que diante de tudo isso aqui, né, não teremos a certeza e a compreensão na sua totalidade como estava o coração deste homem diante deste peso e desta bagagem de sofrimento, né, que aconteceu, agravando mais essa questão, em um só dia. Em um só dia, Jó se viu sem os seus filhos, sem a sua finança, né, foi afetada totalmente, e também a questão dele estar com caco de telha, coçando ali aquela charga, aquelas feridas, pela qual ele foi tomado da cabeça aos pés. E tudo isso, né, aconteceu ali num dia, as 2 colunas, e por último a saúde no dia seguinte, né? Um tempo depois, provavelmente não foi tanto tempo, porque da primeira Jó, ele disse: o Senhor me deu e o Senhor me tirou, louvado seja, bendito seja o nome santo do Senhor. Jó estava declarando que o sentimento e o temor dele a Deus e a sua fidelidade continuava a mesma, e que a ele seria o louvor, ainda que diante de todas essas perdas. Porém, quando nós chegamos no capítulo e também na enfermidade, ele disse para a mulher: receberíamos o bem de Deus e não o mal? Em tudo Jó não pecou. Porém, no capítulo 3 aqui nós vemos, né, os efeitos emocionais, os efeitos circunstanciais de uma crise pessoal machucada, né, transtornada
pela realidade que de momento ele estava passando. Jó, por ser um homem de Deus, um homem temente a Deus, ele estava bem com ele em tudo. O tempo que ele se encontrava, 10 filhos, não são pouco tempo. São muito tempo. 10 filhos eram adultos. Porque quando a casa caiu, estavam fazendo uma festa na casa do primogênito. Então tudo isso se passou um tempo e a vida de Jó era uma bonança. Quando do nada, de repente, tudo acontece e agora o que Jó tem, né, uma carga, né, dentro de si, emocional, circunstancial e que traz a ele um sentimento, né, de amaldiçoar aquele dia. Porém, diante do capítulo 3, que revela a realidade das nossas fraquezas, comum a todos, e Jó, ele passa a amaldiçoar aquele dia. Porém, quando chega no capítulo, versículo 17 a 19, ele traz aí consigo, segundo a sua referência, o seu pensar, o seu avaliar, o seu ponderar, ele avalia que a sepultura, a morte, é o lugar de descanso. O que ele desejou até que acontecesse no ventre da sua mãe. Ele diz que desejaria que o ventre da sua mãe fosse já de início a sua sepultura. E ali ele já morresse ali. Fosse tirado o fôlego de vida dele ali. Porque dentro desse conceito do capítulo 3, principalmente aqui nos versículos que nós lemos, Jó lhe diz que ele tem a sepultura, ele tem a morte como algo, como escape, como algo em que vai trazer descanso. E não é assim que nós ouvimos? Que Deus o tenha, né? Que ele descanse. Essa ideia, essa filosofia, ela existe até o dia de hoje. Porém, quando nós vamos para a Escritura, e aqui eu vou estar tratando do que a morte revela à luz da Escritura, tá bom? E quando nós vamos para a Escritura, dentro da doutrina referente a essa questão, ela nos revela que não é isso. Ela nos revela claramente que na sepultura não é o fim. No momento em que passamos dessa vida para outra, então a morte não é o fim. Na sepultura ou na morte, que é a mesma coisa, não está o fim. E diante dessa introdução, e ele diz ali, né, ele trata a todos que nós vemos primeiro que a morte é um nivelador. Não há o bam, bam nesse momento. A morte ela alcança tanto no palácio, como foi no caso de Faraó e tantos outros reis, que a morte o encontrou dentro do palácio, a exemplo do próprio Herodes no Novo Testamento, que foi tomado por um verme e ali morreu, porque não deu glória a Deus. E como também a morte ela alcança aquele que está debaixo de uma ponte, numa vida de mendicância, numa vida de miséria, pela visão socialmente falando. Então não há uma elite, não há nata que será poupada da morte. Os únicos que serão poupados na morte são aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus e que, nesse momento, ao terem contato e convívio dentro de um devocional e de um estudo da Escritura, vai compreender que há uma promessa de que nem todos verão esta morte. Porque Paulo ele diz que nem todos morreremos, mas que seremos transformados. Primeiro ressuscitarão os mortos na vinda do Senhor e juntamente os vivos serão arrebatados. Juntamente. E numa determinada dimensão deste caminho para se encontrar com o Senhor nas nuvens, os corpos, tanto os mortos os vivos, sofrerão uma transformação em que a mortalidade será vencida pela imortalidade. E a incorruptibilidade, a corrupção
ou a corruptibilidade da nossa natureza, ela será vencida pela incorrupção, pela incorruptibilidade, e passaremos a ter e receber um novo corpo ali onde encontraremos com o Senhor. Então, somente na Escritura e nesse momento oportuno que nós estamos aguardando a vinda do Senhor, existe essa promessa. Porém, a parte disso, e no tempo, por esse tempo em que o Senhor até o momento não vier, todos experimentarão, né, a sepultura, só que nela, melhor dizendo, não está o fim. Então, a primeira realidade aqui, primeiro ponto que eu quero deixar aqui, confirmando, afirmando e provando aqui pela Escritura, porque aquele que falar, fale segundo a palavra de Deus. Então você tem a liberdade de examinar as Escrituras. Cada ponto aqui são 4 pontos, rápido, em que comprovam que, pode ter outros, mas que comprovam aqui que na sepultura não está o fim. A exemplo do que Jó pensava, não, lá não é, para muitos não será descanso, para muitos será tormento. É certo quando ele disse, nem pequeno, nem grande, todos vão passar por este momento. A sua riqueza, a sua popularidade, seu reconhecimento público não poupará deste momento. Então, nesse parecer, Jó, essa é uma doutrina bíblica, é verdade. Porém, que ali seria uma situação de escape, de que ali termina tudo, há um descanso. Aí não, aí nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, que a morte, à luz da palavra de Deus, tá bom? Todos esses pontos. A morte revela a ignominia humana. Quando nós vamos para a Escritura, no livro de Gênesis, capítulo 5, nós observamos, né, esse memorial dessa ignominia humana, dessa miserabilidade, né, da humanidade por conta do pecado. Deixa eu só levantar um pouco aqui. Do pecado. Então já vemos aqui, ó, já no versículo 5 começa. Todos os dias de Adão, ó, que Adão viveu foram 930 anos e morreu. E essa expressão acharemos por todo esse capítulo. Ó. 8, falando de Sete, seu filho. Enos, falando de Enos. De Quenã. E vai indo. E morreu, e morreu, e morreu. Ou seja, até o fim do capítulo 5, como tantas outras no decorrer das Escrituras, nós vemos que a morte, ela revela, à luz da Bíblia, né, a ignominia humana, o destino humano, não por uma causa natural, não por um motivo comum, mas por conta da entrada do pecado. A morte revela o fim da jactância humana, como nós lemos no versículo 19, em que Jó falou ali que tanto pequeno como grande, tanto servo como poderoso, todos experimentarão, né, esse momento. Então a morte revela, né, o fim da jactância humana. Esse fim ela revela. Ali acaba o egocentrismo, o orgulho, termina ali. Aqueles que pensam serem imortais por conta de quem são ou do que têm ou que possuem. Isso é um grande engano. E ainda até mesmo os pobres, os pequenos também. Porque há muitos que, ainda que sejam pobres ou pequenos, carregam consigo a soberba e também o orgulho. Mas a morte revela este fim ali. A morte revela o início do tribunal divino. Está aqui. A morte não será um descanso. A morte será, né, o momento em que haverá uma mudança.
passaremos a estar passando por um juízo divino, quando nós lemos aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, onde a palavra do Senhor diz aqui, ó. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação, que será o último ponto. Mas o terceiro ponto é que a morte revela, né, o início do tribunal divino. E como nós vamos estar ordenados só morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então, logo, a morte, ela não é, na sepultura, não está o fim. Não, na sepultura, a partir daí, é que começa e que vem o juízo. Aí eu termino aqui, porque a morte por uma consequência do pecado, né? Como diz aqui também, eu coloquei como referência Romanos 6:23, onde a palavra do Senhor diz que o salário fala de recompensa, de paga. O salário do pecado é uma afirmação divina, é a morte. Então a morte em si já é uma penalidade, como disse um pouco antes. A morte não é algo natural, porque todos morrem, pequeno, grande, servos, poderosos. Não. A morte, e não é também algo comum, a morte se trata de um juízo. Quando nós vamos aqui, e que é o último ponto, tá? A morte revela a necessidade de um Salvador. Mas por que isso? Porque quando nós vamos para Gênesis, capítulo 3, 2, melhor dizendo, está aqui, né, estabelecida essa questão. Quando Deus, né, ao colocar o homem no jardim, diz aqui, ó, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, toda árvore do jardim pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, olha só, certamente morrerás. E foi o que aconteceu. Adão, ele e Eva comeram o fruto. E automaticamente a primeira consequência foi a morte espiritual. Porque lá em Efésios diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas. E Deus, pelo seu riquíssimo amor, nos vivificou, estando, diz a Bíblia, nós mortos. Por quê? Está falando ali de quem? Da morte espiritual. Segundo, vem a morte física. E por último, a morte eterna, pela qual nós lemos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, olha só, mas tenha a vida eterna. Então há um perecimento após a sepultura. Há um perecimento após a morte, depois que passar pelo juízo, pelo fórum divino, em que ali não vai ter o promotor. Ali, quem vai estar para julgar é o próprio Senhor, que veio como Salvador, mas naquele dia estará como juiz, diante do trono branco, para julgar os vivos e os mortos, para julgar aqueles que, aonde estiverem, da mesma forma que nós ressuscitaremos, todos quantos estão em Cristo, ressuscitarão para a vida eterna, para se encontrar com o Senhor e estar com Ele para toda a eternidade, também haverá um momento do juízo final em que os mortos que ficaram e não subiram para agora porque morreram, né, sem ter o seu nome escrito no livro da vida, sem ter se arrependido dos seus pecados, de ter se permanecido, né, diante da sua soberba, orgulho e jactância, estes vão ressuscitar diante do trono branco. O mar dará os seus mortos, a sepultura dará o seu morto, diz Apocalipse, e todos se reunirão diante deles, do Senhor. Será ali passado como flash toda a sua questão de vida, em que
passou em rejeição aos incansáveis apelos, né, dado e seguido por conta da misericórdia e longanimidade de Deus, e eles não abraçaram essas oportunidades. E neste momento eles serão julgados. Porém, Deus, ciente disso, por conta da consequência desse pecado aqui, diz-nos a palavra de Deus no capítulo 3, versículo 15. Observe bem que aqui, porque a morte revela a necessidade da salvação. E essa consciência não vem de nós. Ela veio primeiramente do Senhor, que diante dessa consequência de Adão, e nós somos remanescente de Adão, da onde Deus fez o mundo, passamos a trazer conosco essa ignominia, essa tendência ao pecado cujo salário é a morte. Porém Deus, ciente disso já no princípio e no momento dessa queda, Deus estabelece aqui uma esperança, porque ele diz assim para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Essa te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus, já no princípio das Escrituras, estabeleceu um escape. Sim, esse escape não está na sepultura. Esse escape está antes de irmos para a sepultura. Esse escape está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é que feriu a cabeça da serpente. Foi ele que na sua morte, né, nos deu a certeza e a convicção da vida. Nós lemos isso aqui pelo umbrado do próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo ele diz aqui no final deste capítulo. Observe bem. Versículo 55. Ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ó, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Agora que ele diz. Mas graças a Deus, porque foi ele. Foi Deus que sempre tomou essa iniciativa para o nosso bem. Para que ainda que na sepultura não seja o fim, e que segue-se o juízo, para todos quanto crê na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, não haverá condenação. Ele diz aqui, ó, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa certeza, ela está em Romanos, capítulo 8, por conta disso. Capítulo 8, versículo 1. Ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E por que ele disse, portanto, agora? Porque o Senhor, ele veio. O Senhor Jesus, segundo a promessa de Deus ali, e segundo o que ele falou para a serpente, em Gênesis, no início da queda, da humanidade no início de tudo, ele deixou já certo que haverá uma esperança. Porque a realidade é que na sepultura não está o fim. Seguirá o juízo, mas lemos, para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. É pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, em que nos arrependendo do nosso pecado diante dele, né, diante do pastor, diante de quem quer que seja, diante de Deus, nos arrependendo, confessando o nosso pecado ali em oração a ele, e passamos a crer no Senhor Jesus, porque aí reside, né, a questão da nossa vitória. Porque ele disse: ao conhecermos a Deus e aquele que enviou, repousa, né, a vida eterna. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que tem o Filho tem a vida e não experimentará a morte. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, até aqui, o que nós podemos concluir nessa reflexão
é que a morte, na sepultura não está o fim. Porém, ainda que não esteja o fim, há uma oportunidade para mim e para você decidirmos se caminharemos a partir da morte para um tempo eterno de perecimento ou já partiremos deste momento de sepultura, da morte, para uma vida em glória com o Senhor Jesus, para uma vida eterna com o Senhor Jesus, a qual essa convicção e certeza já poderemos conviver com ela dia após dia aqui, a partir de tomarmos essa decisão de nos voltarmos para Deus, entregar o nosso caminho a Ele, confiar nele e por certo Ele tudo fará por mim e por você. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos.